segunda-feira, uhul! Finalizamos mais uma semana, graças a Deus, glória a Deus que eu consegui gravar aqui pra vocês, mesmo resfriada, tossindo, não consegui nem respirar, olha a minha voz, mas eu consegui, graças a Deus, gravar esse estudo bíblico diário pra vocês, né, a leitura da Bíblia em ordem cronológica, nós fazemos diariamente, todos os dias, né, só na segunda-feira que eu tive que falhar, não consegui, eu estava com febre muito alta, tava, assim, derrubado, não sei vocês, mas a febre me derruba. Sem febre, eu consigo, levanto, faço qualquer coisa. Tomo remédio para dor de cabeça, tomo xarope para tosse, a vida segue, né? Mas com febre, meus amores, eu não consigo, não dá. Então, segunda-feira eu tava com febre, desde sexta, fiquei sexta, sábado, domingo, segunda-feira com febre. Então, foi um final de semana daquele jeito. Mas a febre passou, a gente toma um xaropinho, toma um chazinho, xaropinho caseiro, e a gente vem aqui, ó, com a nossa aguinha e vamos gravando aqui pra vocês a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Tá, meus amores? Então, bora lá pra gente dar continuidade de onde nós paramos, tá? Ontem, então, nós iniciamos ali a parte onde está chovendo granizo sobre toda a terra do Egito, tá? Então, a gente vai terminar, tem mais um trechinho que diz assim, ó. Então, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. A gente já ouviu isso antes, tá, faraó? A gente já ouviu isso antes, você não tem credibilidade, né? Você já agiu com falsidade algumas vezes, mas bora lá, vamos ver, né? Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Olha isso, a terra pertence ao Senhor. Que forte isso, né? Mas eu bem sei que tu e teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídas, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Isso foi um parênteses que abriu aqui. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade, ergueu as mãos ao Senhor, os trovões e os granizos cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e o obstinou em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Sabia? Super previsível. Você, faraó, é previsível. Já imaginaria que você fosse voltar atrás mais uma vez. Então, como ele voltou atrás, não liberou o povo, o que acontece? Mais pragas. Agora vem a praga dos gafanhotos, Êxodo capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus desígnios entre... Vamos voltar aqui. A fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor. Olha isso. Então Deus fez tudo já calculado, com o intuito, com o propósito de que ele manifestasse seus sinais, seus prodígios, suas maravilhas diante de toda a terra dos egípcios, diante de toda ali Moisés, para que Moisés contasse as suas histórias aos filhos, aos netos, né, sobre quem é o Senhor. Então foi tudo premeditado, né? Dirijam-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre toda a terra, sobre todo o território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não poderem enxergar o solo. Devorarão
o pouco que ainda lhe resta da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou-se as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhe disse: vão e preste culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me quem irá. Moisés respondeu: temos que levar todos os jovens e os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Diga-lhes o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos. Olha isso, né? Mais uma vez aqui, Deus cumprindo aquilo que havia falado que faria. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Bom, gente, ainda tem bastante conteúdo, bastante coisa ainda antes de entrar em outros assuntos aqui. Sim, como já deu o nosso horário, vamos então finalizar a leitura, mas eu prometo para vocês que eu volto aqui na segunda-feira e sem estar gripada, se Deus quiser, para dar continuidade então à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Ainda tem muito conteúdo, muita coisa ainda para se falar, para se ler aqui sobre essas pragas. Para o nosso horário que já deu, não se estender muito, eu vou finalizando por aqui, mas eu prometo que segunda-feira a gente continua a leitura da nossa semana. Tá bom, meus amores? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, que vocês tenham um final de semana maravilhoso, um final de semana abençoado, com muita saúde, em nome de Jesus Cristo. Tá bom, meus queridos? A gente se encontra então segunda-feira. Beijo!